Bom, boa noite, pessoal. Esse seminário que eu estou fazendo é junto com o Derek, que é sobre o Manifesto do Partido Comunista, junto com vocês. O nosso é o capítulo 1, né, que é Burgueses e Proletários. Está sendo um pouquinho diferente porque eu estou virtual, mas não em tempo real, porque hoje eu tenho um espetáculo. Então, eu gravei e Derek vai fazer uns apontamentos, umas interações junto com o material que vocês estão ouvindo e vendo, tá? Bom, então, antes de mais nada, eu achei necessário falar um pouco sobre o autor, né? E um pouco sobre as ideias de Karl Marx, né? E aí eu peguei um comentador, que é o Aaron, e ele faz alguns apontamentos aí sobre o Marx, né? Ele diz aí que Marx é, antes de mais nada, o sociólogo e o economista do regime capitalista, né? E ele me tranquiliza um pouco porque ele fala com as que eu compreendo muito pouco. É muito difícil a compreensão de Marx para mim, mas ele mesmo coloca, né, o Aaron coloca sobre o material escrito por Marx, que ele escreve muito, é um autor muito fecundo, e ele escreve muita coisa junto com Engels, tanto como artigos de jornais, como obras muito, muito potentes, e ele diz que por isso mesmo nem sempre ele disse a mesma coisa sobre os mesmos temas. Então é possível, segundo Aaron, encontrar sobre a maioria dos problemas e fórmulas marxistas coisas que não pareçam conciliáveis ou que pelo menos se prestam a diferentes interpretações. E ele fala que os temas do pensamento de Marx são simples e falsamente claros e se prestam assim a várias interpretações. E, segundo ele, entre as quais é quase impossível escolher com segurança quaisquer dessas contribuições, né? E, segundo o mesmo comentador, é muito difícil, dentro das principais teses do marxismo, determinar e separar quais são as ideias de Marx, quais são as ideias de Engels, né? Já que ambos escreveram juntos desde 1844, inclusive o material do nosso seminário, né, que é o Manifesto do Partido Comunista. E segundo ele, a partir desse momento, que é inclusive classificado por alguns como é o limite do material do Marx jovem, né? A partir daí tem-se o material de um Marx adulto, segundo o próprio Aaron, né? Que ele aparentemente deixa de ser filósofo, tornando-se um sociólogo e, sobretudo, um economista. Então, é justamente nesse período de transição que ele escreve, junto com Engels, a obra-prima, segundo ele, da literatura sociológica de propaganda, na qual se encontra expostas pela primeira vez de maneira lúcida e tanto quanto brilhante as ideias das diretrizes dos seus pensamentos, né, e da sua filosofia. Agora, sobre o manifesto do Partido Comunista em si, né, escrito por Marx e Engels, e especialmente sobre o primeiro capítulo, que é o nosso trabalho, eu queria trazer algumas informações que o próprio Marx ele coloca no próprio texto, né, dele, que o manifesto visa a formação de um partido de novo tipo, chamado comunista, e à época a intenção é fazer um partido internacional, que unisse todos os trabalhadores de todas as nações do mundo. São traços fundamentais as perspectivas e classe e sua inconciliável plataforma de ruptura com a ordem burguesa. A mensagem desse manifesto consiste em arregimentar e fazer atuar a classe operária. É um chamado à classe operária, especialmente, né, um chamado à classe operária. Absolutamente nenhum tipo de trabalhador é detentor dos meios de produção, segundo Marx.
não são classe dominante, vivem apenas e sobretudo de trabalho. Isso foi escrito em 1848, mas isso não nos é distante nem desconhecido, né? O manifesto, segundo o próprio Marx e Engels, propunha transformar o proletariado na classe dirigente por meio do estabelecimento de uma verdadeira democracia cuja igualdade econômica se tornaria uma realidade. O manifesto conclama os comunistas de todos os países a apoiarem quaisquer movimentos revolucionários contra as condições políticas e sociais estabelecidas sob o comando da burguesia. Além disso tudo, o manifesto construiu as bases da doutrina comunista, mas nessa época que foi escrito não se formou nenhum partido. Somente com a vitória do bolchevismo, em 1917, é que o comunismo se instalou como um regime político, né? E aí eu queria trazer 2 comentários sobre o próprio manifesto de outros 2 comentadores, né? Que é o Aron, novamente, e o Mocelin. Segundo Aron, o manifesto é um texto que podemos classificar como não científico. Trata-se de uma brochura de propaganda, mas que nele Marx e Engels apresentaram de forma sucinta algumas de suas ideias científicas, apesar dele dizer que o texto pode se qualificar de não científico. O tema central do manifesto, segundo Aron, é a luta de classes e a teoria geral da sociedade, aquilo que se chama vulgarmente de materialismo histórico, né? E segundo Mocelin, sobre o manifesto, ele descreve que além de trazer, como eu coloquei que Aron traz aí, a questão dos fundamentos do materialismo histórico dialético, que segundo o próprio Aron, parece que essa ideia da questão histórica dialética é muito mais de Engels, que Marx desenvolveu depois desse material do manifesto, né? Também apresenta uma descrição sobre o processo de ascensão revolucionária da burguesia e da formação do sistema capitalista, fazendo uma alusão à formação de um novo sistema social futuro, que é a sociedade burguesa, gerada a partir do próprio desenvolvimento do capitalismo e marcada por formas sociais de opressão, onde existiam 2 classes diretamente opostas entre si. A burguesia, que é a classe capitalista e proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que é um termo criado nesse documento, né? Se eu não me engano, qualquer coisa aí, alguém pode me corrigir, que é a classe trabalhadora e proprietária apenas da sua força de trabalho e que vai se manter em conflito muito peculiar em relação a essas 2 grandes classes, no que se refere ao usufruto dos resultados da produção, dando margem a novas condições de revolução, né? Revolucionárias. Então, um outro, o Petri, que também foi um material que a gente recebeu do professor, ele também coloca que, com relação ao aparecimento dessa nova classe social no Ocidente, que é o proletariado, né? É isso que cria as condições para o surgimento de uma teoria crítica da sociedade. E a partir dela, do surgimento desse grupo social, que é o proletariado, que é fruto do desenvolvimento das questões da burguesia, do capitalismo, que vem surgir uma teoria crítica da sociedade. Bom, vou seguir aqui. Bom, e aí vem o nosso material, o nosso trabalho, que é sobre o primeiro capítulo, que é Burgueses e Proletários. E nesse capítulo, sucintamente, segundo Aron, ele descreve a evolução da humanidade na ótica da luta de classes. Ele, em regra geral, eu vou trazer algumas coisas, mas na questão é que essa luta de classes sempre existiu em todo momento da história, segundo Marx e Engels. E para nós hoje,
a ideia de burguês, burguesia, proletário, são termos bastante comuns, né, que a gente talvez até se confunda um pouco. Eu, particularmente, eu não sei em que classe exatamente, eu não sou detentor de propriedade, nem de meios de produção, mas eu usufruo de alguns bens que talvez a burguesia usufrua, né? Eu, eu, eu estudo, tenho uma formação, eu consegui estudar, mesmo na escola pública, eu viajo, eu participo de certos fenômenos e eventos culturais que não é qualquer um e qualquer classe que tem acesso, não só pela questão financeira, mas também pela questão do ambiente propício e do tempo requerido para fazê-lo, né? Porque necessariamente, às vezes, a gente... São Paulo, por exemplo, aqui você tem muitas atividades gratuitas, mas às vezes você trabalha tanto que é incapaz, é impossível para você, né, usufruir de qualquer meio desses bens aí totais, né? E a questão do proletário, a gente fala muito, eu sou proletário, assalariado, parece que é sinônimo, né, de alguma maneira. A gente tem uma certa relação com essas duas palavras, que são palavras conceitos, né? Então, aí agora eu vou falar um pouco sobre esses dois grupos que, segundo Marx, surge justamente da ascensão da burguesia, e do capitalismo, né? E ele divide, ele não nega outras classes, mas ele descreve em todo esse primeiro capítulo do manifesto, e que essas classes, elas de alguma maneira vão tender ao proletariado ou à burguesia. Então, na finalização, é sempre essas duas grandes classes que estão sempre antagônicas, sempre em conflito, né, que vai gerar novas transformações, né? Então, sobre a burguesia. A burguesia, ela está associada à propriedade privada, né? A gente fala muito fulano é burguês, então alguma coisa ele detém. Uma das coisas pode ser a propriedade privada, né? E os meios de produção, e por isso mesmo uma certa distribuição da renda nacional. Então ela é responsável de alguma maneira por distribuir a renda no ambiente politicamente onde ela está instaurada, né? A burguesia desenvolveu as formas de produção no seio da sociedade feudal. Então ela lá começa na sociedade feudal, e a ideia de burgos, né, são os homens livres ainda da Idade Média, daí que surge mas hoje tem uma outra definição, né, desde Marx, desde esse momento aí do manifesto, passa a ter um outro pensamento, uma outra interpretação, né? Então, assim, a burguesia detém esse meio de produção. Eu queria só trazer um detalhe que, assim, que a gente lendo vai aparecer muito força de produção, relações de produção, modos de produção. Então, pelo que eu entendi, as forças de produção, que é como coloca aí, né, a burguesia desenvolveu as forças de produção. As forças de produção são os métodos e técnicas para se constituir aquilo que ela precisa, né? Politicamente o que ela necessita para se manter, que a questão dos capitais, a questão das terras, das matérias-primas, das ferramentas, dos equipamentos. Essas forças de produção que detém a burguesia, em articulação com as relações de produção, vão constituir os modos de produção, né? Essa relação, junto com as relações que ela coloca de produção, vai constituir os modos de produção, que mais tarde vai se discutir um pouco no Capital sobre a questão se eu não me engano, no Capital, sobre a infraestrutura, que é aquela divisão entre infraestrutura e supraestrutura. Tá? Então, os modos de produção é a infraestrutura, que também Marx vai discutir um pouco mais tarde, vai aparecer mais definido isso mais tarde. E eu só queria lembrar que, assim, essa questão do modo de produção, ele próprio diz que esses modos de produção determinam 4 tipos: o asiático, o antigo, o feudal e o burguês. Esse modo de produção asiático, como ele não é um modo que não constitui nenhuma etapa da história do Ocidente, e que também não parece ser definido pela subordinação de escravos, como é o modo de produção antigo,
que é a relação de escravidão, nem de servos e de assalariados, como é o caso do modo de produção burguês, essa subordinação, e nem aos modos de subordinação de todos os trabalhos. Parece que está ligado aos modos de subordinação, de todos os cidadãos desses trabalhadores ao Estado. A questão do modo de produção asiático está ligada diretamente à questão do Estado. Seria um pouco a exploração de toda a sociedade pelo Estado ou pela classe burocrática, segundo Aro. Então, só repetindo, que eu acho que ficou um pouquinho meio confuso, tem um modo feudal, que é um modo pela servidão, né? Tem um modo antigo, que é pela escravidão, e tem um modo de produção burguês, que é pelo trabalho assalariado. Tá? Então, ele próprio, Marx, ele determina burgueses como a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social e empregadores do trabalho assalariado. E aqui eu destaco 2 pontos muito importantes que está no texto, né, sobre a burguesia. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. A gente pode talvez não achar isso diante do que a gente, do ranço, pelo menos eu, do ranço que eu tenho em relação a esse grupo, mas eles foram altamente importantes na questão revolucionária. Ela não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção. Então, e a gente percebe isso hoje, né? Que quem detém os meios de produção, quem detém o capital, quem detém as terras, eles estão a todo momento em movimento, a todo momento em modificação. E isso faz com que mude as relações de produção e, desse modo, também vai mudar as relações sociais, né? E isso a gente está vendo isso a todo momento, nesse momento contemporâneo que a gente está vivendo, a gente percebe isso, né? Então, aí ele traz eu trago um recorte aqui sobre essa relação da burguesia como um movimento revolucionário. Eu vou ler, tá? Rasgou sem piedade todos os variados laços feudais que prendiam o homem aos seus superiores naturais, e não deixou outro laço entre um homem e outro que não o do interesse nu e cru, o do insensível, pagamento em dinheiro. Transformou a dignidade pessoal em um simples valor de troca. No lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, colocou a exploração seca, direta, despudorada e aberta. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. A burguesia rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as relações familiares a meras relações monetárias. Existe outro ponto importante, que é quando Marx coloca sobre como que a burguesia cresceu, aglomerou as populações, submeteu o campo à cidade, ela criou cidades enormes, aumentou extraordinariamente a população urbana em relação à rural, e daí, segundo Aaron, você consegue perceber a questão que ele coloca sobre a grande contradição que existe entre a característica da sociedade capitalista. Tem uma grande contradição, que na medida em que esse regime capitalista é capaz de produzir cada vez mais, né, a despeito do aumento das riquezas que ela produz, a miséria vai também caminhando na mesma direção e na mesma potência. E existe uma grande maioria que fica à mercê dessa classe burguesa, né? E uma segunda contradição com relação a isso é que, ligada ao aumento da riqueza com a crescente miséria, daí existe uma crise revolucionária contrária a todas as revoluções que já existiram no passado, que normalmente eram feitas por minorias em benefício de minorias. E aí é o contrário, a gente tem uma revolução proletária
que é da maioria, né, para a maioria, né, e com o fim das classes e do caráter antagônico da sociedade capitalista. Segundo Marx, a ideia é que esse grande grupo, né, que vai criar um movimento revolucionário cujo objetivo é destruir o próprio sistema capitalista e gerar uma sociedade onde o socialismo esteja presente, né? E isso vai contrário a todas as evoluções da história, né? Porque é uma maioria fazendo uma revolução para a maioria. E aí é uma crítica de alguns, onde Marx aqui ele apresenta o fim do capitalismo, e hoje a gente ainda não percebe esse movimento, né? Tá aí um grande porém que ele vislumbrou, mas isso não ocorreu, né? E aí tem uma citação que eu quero ler de novo. A burguesia aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disso foi a centralização política. Províncias independentes foram reunidas em uma nação, com um governo, com uma lei, em um interesse nacional de classe e em uma fronteira aduaneira. Surgiu a livre concorrência com a organização social e política a ela adequada, com o domínio econômico e político da classe burguesa. Daí, a sociedade possui civilização em excesso, indústria em excesso e comércio em excesso. As forças produtivas deixam de servir para a promoção das relações de propriedade burguesas, pondo em perigo a existência da propriedade burguesa. As condições da sociedade burguesa tornaram-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por elas criada. Bom, agora eu vou passar a falar um pouco sobre o proletariado, que é o outro grupo surgido, né, desse movimento capitalista, desse movimento burguês, né, da burguesia, que detém os meios de produção. O proletariado representa uma organização da coletividade, a grande massa dos trabalhadores não privilegiados, que será mais progressiva do que a organização capitalista. Isso né? Um desenvolvimento mais avançado das forças produtivas. O proletariado está em via de desenvolver as forças de produção no seio da sociedade capitalista, segundo Aron. E segundo Marx, ele define proletários como classe dos trabalhadores assalariados modernos que, não tendo meios próprios de produção, estão reduzidos a vender a sua força de trabalho para poderem viver. E aí, o próprio Marx, no texto, ele diz que a burguesia ele derrubou o feudalismo, né? Ele derrubou o feudalismo com armas que ele criou, e essas próprias armas vão virar-se agora contra eles próprios, e além eles apresentarem e forjarem essas armas, eles forjaram o grupo, os homens que vão portar essas armas para destruir a própria burguesia, né? Que é justamente a classe trabalhadora, que são os proletários, né? Então, ele diz, né, sobre isso: de modo geral, as colisões da velha sociedade fomentam, de muitas maneiras, o desenvolvimento do proletariado. A burguesia acha-se em luta permanente. Primeiro contra a aristocracia, mais tarde contra os setores da própria burguesia. Em todas essas lutas, vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a recorrer à sua ajuda e, desse modo, a arrastá-lo para o movimento político. Ela mesma leva, portanto, ao proletariado os seus próprios elementos de formação, ou seja, armas contra si mesma. E, por fim, um outro ponto importante, tem outros tantos, tá, que a gente podia colocar aqui, mas eu escolhi esses dois sobre a burguesia e esses dois sobre o proletariado. O próximo tem Petri, ele faz uma citação ele faz uma afirmação que é o seguinte: o proletariado se organiza como classe e é a única capaz de destruir a sociedade burguesa.
Então, que nós acreditemos nisso e nos organizemos. E aí Marx, no próprio texto, ele traz essa citação, que eu vou novamente ler. As citações eu estou lendo, né? De todas as classes que hoje em dia confrontam com a burguesia, porque ele admite várias outras classes entre esses dois grandes grupos, né? Só o proletariado é uma classe genuinamente revolucionária. As demais classes vão se arruinando e só sobram com a indústria moderna. O proletariado é seu produto mais autêntico e essencial. Os proletários nada têm de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até então existentes. Torna-se evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser por muito mais tempo a classe dominante da sociedade e a impor à sociedade, como lei reguladora, as condições de vida de sua classe. A sociedade já não pode viver sob sua dominação. Isto é, a existência da burguesia já não é compatível com a sociedade. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Que assim seja, né? Então, e o texto, o manifesto do Partido Comunista, ele encerra-se com a frase: proletário de todos os países, univos. Que assim seja e que vamos em frente para modificar essa estrutura que está tão difícil para todos nós, proletários. Muito obrigado, tomara que eu tenha contribuído de alguma maneira com algumas discussões interessantes. Obrigado, gente, boa noite e até uma próxima. Tchau.